Boa noite, bom estarmos reunidos para adorar o Senhor e quão grandes bênçãos certamente o Senhor tem nos dado. Dentre elas, a mais importante é conhecer o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? O Senhor Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados para nos fazer viver para Ele. Eu acredito que todos nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo e estamos aqui hoje à noite, é porque vivemos para o Senhor Jesus. Mas sabemos que viver para Jesus não é fácil, ou é? É? Porque nós cantamos, né? Carregar a cruz, viver para o Senhor Jesus não é fácil. Não porque a culpa seja de Jesus, de forma nenhuma. Não porque Jesus coloca problemas para dificultar a nossa vida, de forma nenhuma. Por que é difícil seguir a Jesus? Porque nós somos pecadores. Por isso é difícil seguir ao Senhor Jesus Cristo. Existem muitas situações na vida que nos causam sofrimento, situações que nos causam desânimo, e são estas situações. Ou às vezes não é uma situação em si, é você mesmo, nas suas reflexões da vida, que se desanima. E esse desânimo, essas dificuldades temporais da existência do ser humano, elas acabam nos afastando do Senhor Jesus Cristo. E colocamos em culpa em tudo, né? Pode ser nos hormônios, pode ser nos problemas da política, da sociedade, pode ser as pessoas que não me entendem, pode ser em qualquer coisa. Mas o problema é você. O problema sou eu. O problema é o meu pecado. O problema é o seu pecado. E quando damos cabimento ao pecado, mais e mais vamos nos afastando do Senhor Jesus e vamos sofrendo na vida. Temos observado a Epístola aos Hebreus, porque ela foi uma epístola escrita para crentes fracos na fé. Quem de nós um dia não ficou fraquinho na fé? Né? Se você disser que nunca bastou, nunca esmoreci. Bem, eu já. Eu já. E não é fácil, porque ser fiel ao Senhor Jesus é difícil, né? Requer oração, requer uma busca constante de obediência ao Senhor. E às vezes fraquejamos mesmo, porque a batalha do cristão, ela é uma batalha todo dia. É todo dia você escolhendo Jesus e rejeitando o seu próprio pecado. E se torna uma batalha difícil porque ela é todo dia. Ela não é uma grande batalha em um momento da sua vida. Ela é todo dia um pouquinho. E nós somos muito frágeis, nós somos muito sensíveis, fracos mesmo, e acabamos cedendo ao nosso próprio pecado. E por conta disso vem o desânimo, vem a nossa imaturidade como seres humanos pecadores, e acabamos não sendo aqueles servos que Jesus quer que nós sejamos. A Epístola aos Hebreus foi escrita para irmãos fracos na fé, que estavam a ponto de morrer por causa do nome de Jesus, e se eles dissessem, não, eu não sigo mais Jesus, eles não morreriam. Mas se eles continuassem existindo, não, eu sou crente em Jesus, eu sigo a Jesus, os próprios compatriotas, irmãos de raça, judeus, os matariam. Isso se eles não caíssem nas mãos dos romanos. E toda a Epístola aos Hebreus é repleta de argumentos muito fortes, muito sólidos, para falar ao coração do crente que está fraco na fé. E essa é uma das cartas mais cristológicas, que mais fala de Jesus, que mais fala do Senhor Jesus Cristo. Interessante que tem algumas seitas que dizem que Jesus não é Deus. Mas quando você lê a Epístola aos Hebreus, dizer que Jesus não é Deus, então tire a Epístola aos Hebreus da sua Bíblia. Porque essa epístola, de capa a capa, esta carta fala que Jesus é Deus. Como o Pai é Deus, Criador como o Pai é Criador, sustentador de todas as coisas, como o Pai é sustentador. Estes crentes, a quem essa epístola foi escrita, eram cristãos judeus. E estes cristãos judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo, eles estavam pensando fortemente em voltar para
o judaísmo, porque voltando para o judaísmo da época, que era uma deturpação da fé do Antigo Testamento, eles não mais seriam perseguidos de morte. Então, essa era a grande tentação na vida deles. E na nossa vida não é diferente. Nós muitas vezes somos tentados a deixar Jesus. Como eu disse no início, seguir Jesus não é fácil, por causa do nosso pecado, por causa da sociedade que é contra o Senhor Jesus Cristo. A cultura do nosso país, da nossa cidade é contra o Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos na época das festas juninas, festas de adoração a homens. O crente não anda em festa junina. Nós não compactuamos com a adoração aos homens. Pode comer bolo de milho, não tem problema. Pamonha, compra a pamonha e come. Mas não participamos disso. Isso é idolatria. Entende? É idolatria. Está vendo? Todo mundo festejando e as festas juninas. Eita, eu sou crente, não posso ir. Que tristeza, né? Tristeza nada. Nós temos coisas muito melhor para fazer, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Crente não participa dessas coisas. Crente não participa de carnaval. Crente não anda nesse tipo de idolatria. Nós servimos ao Senhor Jesus Cristo, proclamando o evangelho da salvação aos perdidos, testemunhando com a nossa vida e com as nossas famílias. Por isso que às vezes é difícil ser crente no Senhor Jesus Cristo e rejeitar todas estas coisas que o mundo oferece. Por isso, no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, nós vamos perceber mais um grande argumento que já começamos a falar em outro domingo, um grande argumento que diz que Jesus nos aperfeiçoou ao morrer na cruz pelos nossos pecados. O Senhor Jesus nos aperfeiçoa. Todo crente em Jesus, ele é aperfeiçoado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vimos já em Hebreus capítulo 10, nos 5 primeiros versículos, somente o sacrifício de Jesus pode nos tornar perfeitos. Não existe outra forma de sermos perfeitos. E perfeitos aqui, entenda, preparados para estar com Deus. Perfeitos no sentido que em breve não teremos pecado. Quando? Ou quando Jesus voltar, ou quando partirmos dessa vida para estarmos com Deus. O Senhor Jesus, ele conquistou para nós, ao morrer na cruz, um lugar todo especial dentro do plano de Deus, que nós jamais conseguiríamos com os nossos esforços religiosos e com as nossas obras, jamais conseguiríamos. Jesus conquistou na cruz a perfeição para nós. Somente o sacrifício de Cristo pode nos tornar perfeitos. Quando você pensa nessa verdade, nós vamos ler os versículos que fundamentam esta verdade, dos quais essa verdade salta destes versículos, você deve pensar, por que eu vou deixar Jesus então? Se ele conquistou um espaço todo especial para mim com Deus, um espaço de perfeição, por que eu deixo Jesus? Por que eu vou trocar Jesus por outras coisas? Ou por uma festa junina, ou por uma comemoração aqui ou ali, ou por qualquer coisa que seja. Jesus tem que ser mais importante do que tudo, porque ele morreu numa cruz pelos meus pecados. Não é uma mera religião, é a única fé bíblica que nos sustenta, fortalece em tudo. Esse é o argumento do autor da epístola. Olhe Hebreus 10, leiamos do verso 1 ao 5 para revisar. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então veja, a lei não pode tornar perfeitos os ofertantes desses sacrifícios. O cordeiro e outros sacrifícios, a lei de Moisés não torna ninguém perfeito. O que torna? O sacrifício de Cristo. Esse é o argumento aqui. Verso 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Então, para que servia aquele cordeiro que era morto, imolado, sacrificado na velha aliança? Para recordar que eu sou pecador.
para eu entender que aquele sangue derramado daquele animal simboliza o sangue do Filho de Deus, que virá em breve, pensando no crente do Antigo Testamento, o sangue do Filho de Deus que virá em breve, morrer numa cruz pelos meus pecados, para me dar uma salvação plena e perfeita, me colocar num lugar de perfeição, para que eu seja um ofertante perfeito. Essa é a ideia. Olha então o verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, quando você lê o Antigo Testamento, e é muito importante você ler o Antigo Testamento, você vai compreender que aquele sangue daqueles animais que era derramado e era aspergido no altar, nas pontas do altar, aquele sangue não retirava, não perdoava o pecado de ninguém. Aquele sangue simbolizava o sacrifício de Jesus. Eles não sabiam que o nome do Cordeiro de Deus que viria era Jesus, mas eles sabiam que ele era o Messias, o descendente da mulher, prometido lá em Gênesis 3,15. Eles sabiam que este homem que viria também era Deus, como lemos hoje de manhã na nossa assembleia, em Isaías 53. Ele não era um homem comum, ele tinha atributos de Deus, era o Emanuel, Deus conosco, e o povo crente do Antigo Testamento, do povo de Israel e de outros povos, sabiam disso, e eram salvos da condenação dos seus pecados nesta fé, como nós veremos ainda na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, que é um dos capítulos mais famosos e conhecidos dessa carta, que fala dos grandes, a gente chama, de heróis da fé. Então, os crentes do Antigo Testamento foram salvos crendo no Senhor Jesus Cristo. Não sabiam o nome de Jesus naquela época, mas sabiam quem ele era e o que ele viria fazer. E cada cordeirinho morto e cujo sangue era derramado era uma pregação do que Jesus viria fazer ao derramar o sangue dele na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Esse é o argumento para um crente ficar firme na fé. Não existe argumento melhor e mais importante que não seja o sangue de Jesus. Irmão, se você não fica firme na fé do Senhor Jesus Cristo, por causa do sacrifício dele, não há nada que eu possa fazer para você ficar firme na fé em Jesus. Não há. Não adianta eu lhe bajular, não adianta eu lhe adular, não adianta fazer qualquer coisa que seja. Você não vai ficar firme na fé em Cristo, na obra de Deus, porque o que firma um crente é o sangue do Senhor Jesus Cristo, é o poder de Deus na vida de cada um que foi aspergido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra motivação. Esta carta inteira, e ela é grande, já estamos há meses estudando essa epístola, ela foi escrita com este propósito, este é o argumento. Então, agora, o autor ele vai para um texto que nós não vimos na última mensagem sobre Hebreus e que nós vamos ler aqui, é do versículo 5 ao verso 7. E quando lermos Hebreus 10, do 5 ao 7, você já fica preparado que esse texto ele é uma citação do Salmo 40. Isso é muito importante. Mas vamos ler Hebreus 10, do 5 ao 7. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado? Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E nós temos que ser muito sinceros e honestos na nossa leitura bíblica. E esse é um dos textos complicados da Escritura, porque ele cita o Salmo 40. E você lendo Hebreus 10, do 5 ao 7, você diz: olha, está vendo aqui? É falando de Jesus. E é mesmo, está falando de Jesus. Só que quando você vai para o Salmo 40, não está falando de Jesus, está falando de quem? Vamos lá para o Salmo 40? Versículo 1, Salmo 40, verso 1. Esse salmo é um salmo de Davi e fala de Davi. Essas palavras Davi falou. E Davi não estava se referindo ao Messias, está se referindo a ele mesmo. Olha o que diz Salmo 40, verso 1. Ao mestre de canto, salmo de Davi:
Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. É até um cântico, né? De vez em quando nós entoamos esse cântico. Verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Só deixar uma coisa clara. Ainda não lemos os versos que o autor aos Hebreus citou. Vamos ler já já. Mas quando o leitor primeiro dessa epístola leu a epístola, leu o capítulo 10, que na época não era dividido em capítulo, é tudo emendado, nem tinha versículo, e leu a citação do Salmo 40, eles tinham uma memória um pouquinho melhor do que a nossa. Por quê? Porque eles não tinham tantas mídias, né, para poder ocupar a mente, e então eles ocupavam a mente lendo, e eles tinham pouca coisa para ler. Então gravavam. Na verdade, o judeuzinho, ele aprendia desde novinho a memorizar pelo menos o Pentateuco. Pelo menos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele memorizava. Fora, e quando ele ia se convertendo, ia memorizando também as outras epístolas e outros textos do Novo Testamento. E então ele sabia o Salmo 40 provavelmente de cor. Quando ele lia essa epístola e leu no verso 5 ao 7, 3 versículos, digamos, do Salmo 40, ele lembrou do Salmo todo. Nós não. A gente não tem o Salmo 40 decorado, então quando a gente lê esse texto aos Hebreus, se não olhar a nota de rodapé da Bíblia, a gente nem sabe que aquilo é do Salmo 40. Por isso que a gente está explicando isso aqui, porque é importante para o nosso entendimento da Escritura. Mas quando ele lia e sabia que era o Salmo 40, automaticamente ele lembrava do verso 4. Bem-aventurado, ou seja, feliz, estou lendo Salmo 40, verso 4, bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. O que é que esses irmãos estavam passando? Eles estavam querendo deixar Jesus, com medo da morte. Mas feliz é o homem que confia no Senhor e não pende para esses afeiçoados à arrogância e à mentira. Eles lembravam disso. Isso está no contexto. Feliz é quem confia no Senhor. E desde o começo do Salmo, ele fala que confiou no Senhor, o Senhor se inclinou para ele e ouviu quando ele clamou por socorro. Davi falando. Essa é a postura do crente. Quando se desanima, quando é perseguido, quando vê que é difícil seguir Jesus. Ele confia, ele se inclina, ele ora. Aqui, inclinar-se, ele se prostra e ora, confia no Senhor. É melhor, irmãos, sofrer confiando em Jesus do que ter uma vida regalada nas trevas e no pecado. É muito melhor, infinitamente melhor, sofrer com Jesus. Você está sofrendo, está difícil, pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão de saúde, o que quer que seja, mas esteja com Jesus. Se você estiver longe do Senhor, vivendo em pecado, aí é uma tragédia, aí é desgraça completa, aí você está multiplicando o seu sofrimento infinitamente, porque você rejeitou a única pessoa que pode resolver sua questão, que no mínimo pode lhe amparar e lhe fortalecer, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, o Pai. Irmãos, louco é quem não confia no Senhor e confia nos homens. Esse é louco. Ele está pedindo para sofrer. E é exatamente o que o Salmo 40 está dizendo. Eu confio no Senhor, me inclinei para Ele, me socorreu. Agora eu posso entoar um cântico de louvor a Deus. Bem-aventurado é este homem que põe a sua confiança no Senhor. Eu não sei a dificuldade que você enfrenta, mas sei que todos nós enfrentamos dificuldades. Todo ser humano. Todo ser humano passa por problemas e dificuldades. E como nós não somos da teologia da prosperidade, a ideia aqui não é ofertar solução para o seu problema, no sentido de que vamos resolver aqui, curar, vamos apresentar para você uma proposta financeira para você multiplicar os seus lucros, ter dividendos aí. A proposta não é isso, não é bíblico.
O que é bíblico? Confie no Senhor. Toda a Epístola aos Hebreus está dizendo isso. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Como você que é crente em Jesus não confia nele? Mesmo que sua vida esteja em risco, como você rejeita ou pensou em rejeitar aquele que está te tornando perfeito para Deus? E então, verso 5 diz, do Salmo 40, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Isso é Davi falando. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Agora é que são apresentados os versículos que o autor da Epístola aos Hebreus cita. Versículos 6, 7 e 8 do Salmo 40. Olha aí no Salmo 40 ainda. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Quem está falando isso aqui é Davi. Davi diz que se alegra em fazer a vontade de Deus, como rei de Israel. Davi está dizendo que busca a vontade do Senhor, no coração está a lei de Deus, e ele quer ser fiel. E ele diz, no livro, no rolo do teu livro, está escrito a meu respeito. Davi. É Davi falando. Só que quando é colocado lá na Epístola aos Hebreus, o autor apresenta como sendo quem? Jesus. E aí? E agora? E é importante que existem certas coisas na Escritura que nós precisamos entender. E Davi sabia disso. Davi sabia que ele era um modelo humano do que seria o Messias. Por isso ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Quem poderia pegar a estola sacerdotal e falar com o Senhor? Só o sumo sacerdote. Davi pegou. Davi morreu? Ele não morreu. Foi lá um homem ajudar a segurar a arca, porque a arca estava pendendo, fulminado. Não é verdade? Foi lá o rei oferecer sacrifício no lugar do sumo sacerdote, lepra. Davi pega a estola sacerdotal e coloca, nada acontece. E fala com Deus e Deus responde. Davi vai lá e pega dos pães da proposição e come, quando estava fugindo de Saul, porque não tinha comida. E o sumo sacerdote deu, e Davi não morreu. Por quê? Porque Davi não era igual a qualquer rei. Ele era um modelo humano, que apontava um protótipo, pecador, mas que apontava para o que seria o Messias. Por quê? Porque o Messias ele é o filho de Davi. Entende? Ele é descendente de Davi. Só que o Messias é Deus sem pecado. Davi não. Davi era um Messias pecador. Outra vez falamos lá em Atos 2, não precisa abrir no texto, lá em Atos 2 também cita um texto que diz que Davi morreu e viu corrupção, mas este não viu corrupção. Por que compara Davi com Jesus? Porque Davi é o Messias imperfeito. É um protótipo do Messias, para que as pessoas saibam que quando o verdadeiro Messias vier, ele vai ser muito melhor do que Davi. Ele vai ser superior a Davi, porque ele será Deus. E é por isso que o autor aos Hebreus cita as palavras de Davi aqui. E faz algumas alterações para mostrar que Davi, o Messias pecador, falou ali, mas o Senhor Jesus, que é o Messias sem pecado, o verdadeiro Messias, não um Messias humano e fraco, mas o Messias que é Deus, está falando agora. Veja então, Hebreus capítulo 10, volta lá para Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao 6. Logo no verso 5, você percebe que se está falando de Jesus. Por isso, ao entrar no mundo, diz, ao entrar no mundo é uma referência à encarnação de Cristo. Ao entrar no mundo, quando Jesus se fez carne. Não pense que Jesus nasceu, passou a existir somente de Maria. Jesus sempre existiu. Jesus é infinito, como o Pai é infinito, como o Espírito Santo é infinito. Então, Jesus nunca teve começo, ele se fez carne, ele entrou no mundo como homem no momento que nasceu de Maria. E então, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste.
Então, nós percebemos aqui uma pequena diferença do Salmo 40, verso 6, para Hebreus 10, verso 5. No Salmo 40, verso 6, diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Davi está dizendo que não adianta só fazer sacrifício para Deus. É necessário abrir os ouvidos para entender a lei de Deus, para viver a lei de Deus. Porque se eu só oferecer sacrifício, na velha aliança, sem um coração transformado, é sem sentido. Mas quando esse texto é aplicado a Jesus, olha o que muda. Hebreus 10, 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Mudou? Porque agora não está se referindo a Davi, o protótipo do Messias, um Messias falho, alguém que apontava para o Messias verdadeiro. Está se falando de quem? Do verdadeiro Messias. Quando diz em corpo me formaste, significa, mais uma vez, a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus não queria aqueles sacrifícios, eles eram temporários, sacrifícios da velha aliança. E se eles não fossem ofertados com a motivação correta, aí é que eles não serviam para nada mesmo. E então é necessário vir o Messias, o verdadeiro sacrifício. Por isso que ele foi formado em corpo para ser um sacrifício agradável a Deus. Ainda no Salmo 40, versos 7 e 8. Salmo 40, versos 7 e 8 diz assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Davi falando. E o verso 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 7, que é a citação desse texto, diz assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Estava escrito no rolo do livro acerca de Davi? Estava. Porque Davi era aquele que viria da tribo de Judá e dele viria o Messias. E todo o Antigo Testamento apresenta a chegada do Messias. Então, Davi, como aquele que apontava para Jesus, o filho de Davi, em um certo sentido, ele está mostrando que era necessário um sacrifício mais excelente. Aquele sacrifício de cordeiro, do carneiro, do bode, ele era insuficiente. E todos eles entendiam aquilo na velha aliança. Então, em Hebreus capítulo 10, verso 8, diz assim: depois de dizer, Hebreus 10, verso 8, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, verso 9, então acrescentou, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Veja que o verso 8 e 9 é uma repetição dos versos 5, 6 e 7. Por quê? ênfase. Ele quer mostrar que não adianta você voltar para a velha aliança. Não adianta voltar para o judaísmo porque você está com medo de morrer e fazer aqueles sacrifícios de animais achando que aquilo vale. Aquilo ali foi temporário, aquilo é insuficiente. O verdadeiro sacrifício é o de Cristo. Então você não pode retroceder porque está com medo de morrer. No final do verso 9 é muito claro. Remove o primeiro sacrifício, estabelece o segundo sacrifício. Aí você está aí e pensa, certo, pastor, entendi. O que é que isso tem a ver com a minha vida, né? Afinal de contas, eu não mato carneiro, nem cordeiro, nem bode, não faço nada disso hoje. É verdade. Mas no dia em que nós passamos por aflições e sofrimentos, por causa do nome de Jesus, a nossa primeira tendência é rejeitar Jesus. Fazemos isso consciente e até inconscientemente. Quando o Senhor nosso Deus, e Ele faz isso, Deus ele exige mais de nós, saiba disso, não é o pastor que exige, é Deus, através do Santo Espírito dele, da palavra, Ele exige mais de nós, e você fica dizendo, não Senhor, tá bom, a minha vida cristã tá bom do jeito que tá, né? Eu estou fazendo tudo direitinho, por que mais? Mas Deus vai trabalhando na sua vida, porque Ele quer mais, Ele quer tudo, Ele quer que você apresente toda a sua vida para a honra e a glória dele. E o nosso problema
é que nós não entregamos toda a nossa vida a Jesus. Sempre impedimos que Deus entre em algumas áreas da nossa vida, porque aquela parte ali eu não quero entregar para Deus, eu quero viver do jeito que eu quero. Afinal de contas, eu tenho liberdade. E tem. Só que liberdade para viver longe de Deus é tragédia. Liberdade para não fazer a vontade de Deus é perdição, é sofrimento. Você tem essa vida aqui nessa terra. E essa é talvez uma das maiores e mais importantes decisões da sua vida. Primeiro, é entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para você não ir para o inferno. Segundo, é você dedicar toda a sua vida a Jesus. E isso não é fácil, eu sei, mas pelo menos o desejo de fazê-lo, você deve ter. E deve entregar. Essa epístola foi escrita para isso. Não volte para o judaísmo. E contextualizando para nós, não volte para a sua velha vida, não se entregue a velhos pecados, não vivam a idolatria, qualquer que seja. O tempo vai passando e nós, crentes longa data, e vamos nos acostumando a uma vida cristã medíocre, na média. Não se acostume com essa vida. Peça logo perdão ao Senhor dos seus pecados. Procure ter uma vida excelente diante de Deus. É difícil? É, para todos nós. Mas a grande diferença é quem se acomoda, me acomodei. Então, estou aqui, eu canto uma musiquinha aqui, venho para um culto aqui, acolá, dou as ofertas ali, está tudo bem. Não está. O Senhor, Ele requer mais de nós. E Ele vai falar a você, pela palavra dEle, pelo Espírito Santo dele. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar a você, para que você invista mais da sua vida no reino de Deus. E quando vierem as dificuldades, em vez de você fraquejar e pensar em deixar Jesus, você vai ver o contrário. Você vai entender as dificuldades como oportunidade, ou de amar alguém, ou de aprender mais sobre Deus, ou de proclamar mais o Evangelho por onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Olha Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. É nesta vontade que somos santificados. O sacrifício de Jesus nos torna perfeitos em Deus. Perfeito aqui, entenda, completo. É alguém que está amadurecendo todo o tempo. O crente, ele não chega à maturidade. Nunca chegamos à maturidade. Maturidade é sempre querer se parecer com Jesus. Lembre-se, Jesus é infinito. Você não pode dizer que leu a Bíblia toda, 1, 2, 3, 20 vezes e achar que sabe tudo da Bíblia. Não sabe nada. Estamos aprendendo. Podemos saber até cognitivamente, academicamente, mas viver o que Jesus viveu na prática, estamos lutando, aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, para sermos perfeitos nele, para glorificarmos o nome de Deus aqui na terra. Esta é a nossa missão, esta é a nossa luta, este é o nosso combate. Virão as dificuldades, você talvez já esteja passando por algumas delas. Não veja a dificuldade como um motivo para você enfraquecer na fé ou retroceder. No final desse capítulo, um dos versículos mais belos da Epístola aos Hebreus é esse. Nós não somos dos que retrocedem. O Senhor Jesus é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá força pelo Espírito Santo de Deus. E nós podemos viver no meio de um mundo perdido, éramos também perdidos, mas o poder do Senhor Jesus nos tirou dessa perdição, das trevas, e nos trouxe para glorificar o nome dEle. O sacrifício de Jesus nos torna perfeitos em Deus. Segunda verdade nesse texto é que o sacrifício de Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Este aperfeiçoamento não é temporário. Esse aperfeiçoamento em Cristo, ele não é só depois da conversão. Já ouvi muitos crentes dizerem isso, uma infelicidade. Dizer que a alegria da conversão é maravilhosa, mas depois de um tempo, a gente vai se acostumando, dá uma esfriada. Isso não existe. Esfria porque quis. Se você estiver lendo sua Bíblia, vida de oração, pregando o Evangelho, você vai estar vibrando com Deus, porque Deus é infinito. Não tem como você se relacionar com Deus e não se maravilhar com a glória dEle, e ficar animado e motivado com as coisas do Senhor. Não tem como.
O sacrifício de Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Hebreus 10, 11. Olha aí na sua Bíblia. Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Veja que ele está repetindo algo que ele já disse. Verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente. Fez o sacrifício, morreu, ressuscitou, passou cerca de 40 dias na terra ressurreto, ascendeu aos céus, está à destra do Pai hoje. Olha o verso 13. Está aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Quando isso acontecerá? Na segunda vinda de Cristo. Quando Jesus vier, o Senhor Jesus vai resolver o problema, a calamidade do nosso planeta. Só Jesus vai resolver. Não tem líder da ONU, não tem os D20, não tem ideologia política que vai resolver. Só Jesus, quando ele voltar, ele vai resolver essas questões. Tudo isso é um resumo do ministério do Senhor Jesus Cristo, mostrando que estar com Cristo é mais excelente do que tudo. Olha o verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma única oferta, a morte de Jesus, nos aperfeiçoou. É a segunda vez nesse texto que a palavra aperfeiçoar aparece. Irmão, quando Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia, e o Espírito de Deus abriu os nossos olhos para entender que precisamos crer em Jesus, porque isso veio de Deus, nós fomos aperfeiçoados. Começamos uma caminhada de maturidade com Deus. E isso não pode parar no meio do caminho. Você está amadurecendo com Deus. Para quê? Para ser cada vez mais parecido com Jesus. Cada vez mais ligado na obra de Deus. O que é que Jesus veio fazer aqui na terra? A obra de Deus, a vontade de Deus. O que é que você veio fazer aqui na terra? A obra de Deus e a vontade do Senhor. Quanto mais você dedica a sua vida a fazer a vontade de Deus, mais perto de Deus você está, mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você dedica a fazer sua própria vontade, se interessa somente com seus desejos, seus quereres e muitas vezes os seus pecados, né? Cada vez mais você se afasta do Senhor Jesus. Neste aperfeiçoamento, Jesus começou em nós, quando morreu na cruz pelos nossos pecados. Como você tem buscado servir mais ao Senhor Jesus Cristo? O padrão, irmão, não é o que você acha. Eu acho que eu estou servindo bem, porque eu estou indo num culto, porque eu estou fazendo outra coisa ali. Bom, já está demais. O padrão não é você, é Deus. Veja o que Deus que o servo dele faça. E compare com o que você está fazendo. E aí você vai saber se você está nessa maturidade ou não. Se você está realmente servindo ao Senhor ou não. Quantos discípulos para Jesus você preparou na sua vida cristã? Investiu sua vida para ensinar a Bíblia para essas pessoas, para esses novos convertidos? Quantas pessoas você prega o Evangelho durante a sua semana, mês, ano? Você abre a sua boca para falar que o Senhor Jesus é Deus, para dizer aos homens que eles têm que se arrepender dos seus pecados. Quantas vezes? Entende? Se você o faz, amém. É a sua missão, é a minha missão, é o nosso serviço. Nós fomos salvos da condenação para isso. Essa expressão perfeitos aparece em várias partes da Escritura. Em 1 Coríntios, capítulo 2, vendo alguns textos sobre o que é ser aperfeiçoado em Cristo. Jesus começou isso quando morreu na cruz pelos nossos pecados. Temos que continuar esse aperfeiçoamento. E Jesus está conosco todos os dias. E o Espírito Santo nos fortalece para isso. Olha 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios 2, 14. Diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Porém, estou no verso 15, 1 Coríntios 2,15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É avaliar a vida como Jesus avaliaria. E veja que o homem natural é aquele que não é convertido a Jesus. Ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Por que ele não entende? Para ele são loucura. Ele não é nem que ele não entende. Ele entende, mas ele não aceita. Ele não aceita, porque são loucura para ele. Não dá para chegar nele. Logo depois diz, não pode entendê-las. Aí está aqui pregando a Bíblia, o Evangelho, a mensagem de Deus, né? Desafiando cada crente no Senhor Jesus aqui essa noite a viver mais para Jesus. Aí você está aí na sua mente, está com raiva do pastor, discordando plenamente, inclusive da festa junina, né? Inclusive da festa junina, discordando plenamente. Como é que o pastor, né, retrógrado, arcaico, fala um negócio desse? Pois é, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Irmão, se o Espírito Santo não te convence, quem sou eu, né? Muito menos eu para poder abrir a sua cabeça e colocar aí dentro. Mas o Espírito de Deus é todo poderoso, porque é Deus também. E ele convence sim aqueles que são crentes no Senhor Jesus a viverem uma vida espiritual, a mente de Cristo, pensar como Jesus, né? Jesus, ele pensaria completamente diferente do que muitos crentes vivem e agem hoje. Certamente o Senhor Jesus se preocuparia em pregar o Evangelho e fazer discípulos. Olha ainda em Hebreus capítulo 11, verso 39. Hebreus 11, 39. Diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, os aperfeiçoados aqui são os crentes do Antigo, os crentes do Novo Testamento, e o interessante é que esses aperfeiçoados são esses heróis da fé do capítulo 11. Então, veja, eram homens que cometeram pecados, sim, mas homens que lutaram pela fé no Senhor, foram aperfeiçoados. Assim como aqueles homens que cometeram pecados, cresceram na sua fé em Deus, nós também estamos neste crescimento. Olha Filipenses 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. E diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus é quando o Senhor voltar. O Senhor começou uma boa obra em nós e há de completá-la. Este é o aperfeiçoamento. O Senhor Jesus morreu para nos aperfeiçoar. O sacrifício de Cristo nos aperfeiçoa para sempre, para estarmos perfeitos com Deus para sempre. E por fim, uma última verdade é que a perfeição são os efeitos da nova aliança na nossa vida. Olha, do verso 15 ao 18 da Epístola aos Hebreus, do capítulo 10, você vai perceber que é repetido o que é dito lá na nova aliança, no capítulo 8, que cita Jeremias 31, de 31 a 34. Quem tem acompanhado as mensagens vai entender o que eu estou falando. Mas olhe lá, Hebreus 10, verso 15. Diz assim, Hebreus 10, verso 15. E dito isto, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Ser aperfeiçoado em Deus é ter a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. É o que nós fazemos isso, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, dia após dia, quando lemos a Bíblia em casa. Nós estamos tentando fazer o quê? Botar a palavra de Deus na nossa mente. Para quê? Pensar como Deus, enxergar as coisas como Deus enxerga. Isso é o aperfeiçoamento.
Se não lê a Bíblia, não se aperfeiçoa. Se não busca a Deus em oração, não tem aperfeiçoamento. A nova aliança é isso. O que é o céu? Quando estivermos no céu com Deus, nós vamos amar fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui na Escritura. Quem não gosta hoje de fazer a vontade de Deus, é capaz de não gostar de estar no céu. Já pensou? Porque estar lá é fazer o que Deus quer e o que Deus gosta. Aqui é uma preparação para isso. Não que estamos conquistando o céu com as nossas obras, não é isso? Mas é porque aqui estamos conhecendo o Deus que vamos passar a eternidade com Ele. E é isso que diz aqui. Esta é a nova aliança que vivemos. Este é o aperfeiçoamento, é ter no coração e na mente. Coração, entende, e mente envolve a razão, a emoção, a parte imaterial. Todo o nosso ser, nossa parte imaterial, ela deve ser submissa à vontade do Senhor. Ainda, verso 17, acrescenta, também de nenhum modo, isso citando a nova aliança, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Por causa do sacrifício de Cristo, os nossos pecados serão esquecidos para sempre. E não é necessário outra oferta, porque já houve a oferta, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Esses efeitos da nova aliança na nossa vida são por causa do nosso aperfeiçoamento em Cristo. Jesus nos aperfeiçoou ao morrer na cruz. Isso aconteceu no momento em que o Senhor foi crucificado, o Senhor nos aperfeiçoa para sempre. E esta perfeição é esse conhecimento da palavra de Deus e uma vida sem pecado. Então, se você hoje, crente no Senhor Jesus Cristo, entregou sua vida a Jesus, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, mas você ainda gosta de viver no pecado e vive uma vida dupla, pecando e amando o seu pecado e escondendo o seu pecado para que ninguém enxergue, e longe de Deus, você não está amando a Deus, você não está se aperfeiçoando, você não está aproveitando a vida abundante que Deus tem para dar, porque o pecado é desgraça, viver longe de Deus é perdição, estar longe do Senhor, longe da vontade de Deus é completo sofrimento. Todo ser humano precisa compreender isso, porque o desastre num casamento, o desastre numa família, na sociedade, é fruto do pecado da humanidade. Não é outra coisa. Não tem outra explicação, ou sociológica, ou psicológica, qualquer que seja. Tem constatação, mas a explicação é o nosso pecado. Temos que aprender a odiar o pecado e viver para o Senhor, porque isto é plena felicidade. E aí quando você estiver no sofrimento, na dificuldade, na solidão, qualquer que seja a dificuldade que você enfrenta, você vai enfrentar firme, porque você entende que estar com Jesus é muito melhor. Sofrer estando com Jesus é incomparavelmente melhor do que deixar Jesus para procurar qualquer outro subterfúgio ou complemento que traga uma felicidade aparente para a sua vida. O Senhor Jesus morreu numa cruz para nos dar uma vida de perfeição. Em outros termos, uma vida abundante. Creia nisso e assim adoraremos mais e mais ao Senhor nosso Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, só temos que te louvar e agradecer, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Senhor Deus, fortalece as nossas vidas. O Senhor sabe das nossas limitações e pecados, mas pelo que lemos na tua palavra, o Senhor trabalha com as pessoas imperfeitas e fracas para usá-las para a honra e glória do teu nome. Usa, Senhor Deus, cada um de nós aqui, crentes no Senhor Jesus Cristo, para realizar a tua vontade. Quebranta, Senhor Deus, aqueles corações mais incrédulos, que ainda não se entregaram plenamente à convicção de que a tua palavra é a verdade, e quem a segue certamente, ó Pai, não somente terá plena felicidade, mas glorificará o teu nome acima de tudo. Pai amado, abençoa a tua igreja para que persevere,
para que jamais, Senhor Deus, nós pensemos, cogitemos em deixar o Senhor e um serviço agradável a Ti por qualquer outra coisa que este mundo venha a oferecer. Capacita-nos, Senhor Deus, a vivermos para a honra e glória do Teu nome, é o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.